Secretário, está num evento da Bolsa que fala sobre planejamento para o futuro. Qual que é o recado ou a mensagem que o senhor deixa para os produtores rurais aqui do estado de São Paulo? O que tem que ser feito? Está sendo muito discutido aqui planejamento esse ano. É isso que está faltando? Primeiro, há um clima de otimismo. Acho que algumas razões maiores justificam isso. Primeiro, a vinda de um governo que parece disposto a tomar medidas de austeridade fiscal e recuperar o equilíbrio macroeconômico. Isso é muito importante. Nós sobrevivemos, de alguma forma, nessas 3 anos de recessão. O setor ainda preservou uma capacidade de crescer, mas isso fica comprometido se você não tem consumo, se você não tem poder aquisitivo. Então, o entorno todo positivo. Segundo aspecto, o setor mostrou mais uma vez que ele é muito relevante, prioritário do ponto de vista da economia e responde muito mais rapidamente também. Então, nesse momento que o governo, além de estabilizar, pode projetar um cenário futuro, nós queremos que ele dê prioridade ao setor. Responde de uma forma mais rápida, é intensivo do ponto de vista de mão de obra e tem uma cadeia grande, portanto, isso se dissemina do ponto de vista da sociedade. Estritamente, o setor agropecuário da produção enfrentou uma contradição que muitas vezes fez com que ele se distanciasse do chamado mundo urbano, que era a questão ambiental. E eu acho que aqui é o momento também para dar um balanço nisso e mostrar que nós fizemos a lição de casa. O novo Código Florestal está aí para ser implantado. A sua implantação garantirá cuidados do ponto de vista de sustentabilidade. Segundo aspecto, o mundo cobra alimentos em quantidade, mas alimentos de qualidade. E nós também estamos tomando medidas crescentes de controle na aplicação dos agroquímicos, de outras medidas que vão garantir um produto também de qualidade, respeitando o consumidor. Do ponto de vista estrito de operação imediata aqui em São Paulo, nós estamos concentrados em 3 questões. Primeiro, fazer com que a pesquisa se aproxime cada vez mais da produção. Nós temos instituições fantásticas aqui, construídas pelo povo de São Paulo. O Instituto Agronômico, o Biológico, de Zootecnia, instituições que já prestaram um grande serviço, mas nós precisamos que elas estejam muito atualizadas. Então, os núcleos de inovação tecnológica serão esse instrumento e as parcerias vão se multiplicar com os produtores rurais, com os produtores dos insumos, dos defensivos, dos equipamentos, para que a pesquisa esteja sintonizada no que diz respeito a isso. Segunda questão, São Paulo, muito se surpreende, não é mais um único estado produtor, nem o maior do Brasil, mas é um dos 3 maiores. A própria palestra agora abordavam isso. Nós rivalizamos ali com Mato Grosso e Paraná sobre o maior produto agrícola. E a economia de São Paulo tem o vigor da cana, tem a presença da laranja, mas é muito diversificada. E a Secretaria trabalha por essa diversificação como uma forma de ampliar as alternativas e não permitir que uma concentração em uma cultura torne mais vulnerável a produção. E o terceiro e definitivo aspecto é compreender a diversidade agrária que nós temos em São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Surpreende também a muitos, mas 82% das nossas propriedades são propriedades abaixo de 4 módulos fiscais do Estado de São Paulo. Ou seja, nós temos também um componente em que temos o grande, o médio e o pequeno, e nós temos priorizado muito isso. Programas como microbacias, que nós já discutimos aqui, fortalecer o associativismo, o cooperativismo, são também instrumentos para isso que têm sido priorizados pelo nosso governo aqui. Uma das mudanças que o Ministério está discutindo sobre o Plano Safra é maiores investimentos para o Moderfrota. O Estado de São Paulo também tem uma visão muito específica para esse setor, né? E tem investimentos também feitos nessa relação do Moderfrota. Qual que é a opinião da Secretaria sobre essa possibilidade de um maior investimento para esse programa? Primeiro, total concordância. Eu até numa outra condição, eu sou secretário da Agricultura do governador Alckmin, mas fui até recentemente presidente do Conselho Nacional dos Secretários da Agricultura. E nós nos pronunciamos várias vezes, eu quero saudar essa disposição manifestada pelo secretário Nery Geller, do ministro Blairo Maggi, de dar mais recursos ao Moderfrota. O governo, na fase anterior, deslocou parte do recurso do Moderfrota, que para que todos entendam, é a um juro um pouco mais favorável, passou para o PSA, tá certo? E depois passou para o chamado juro livre. A consequência disso foi
que a compra de equipamentos agrícolas despencou terrivelmente. E quando isso despenca, isso significa comprometer a produtividade agrícola, além de toda a incidência no setor de bens e equipamentos que isso tem. Nós tivemos a nossa AgriShow, que teve dificuldades de venda, nós corremos na época para que esse afluxo do Moderfrota pudesse ocorrer. Então, de parabéns ao ministro por trabalhar nisso. Nós temos aqui em São Paulo, inclusive sintonizado nisso, alguns programas complementares que ajudam. E como o recurso aí do Estado é menor, do governo federal, lida com os grandes recursos do sistema financeiro e tem condições de fazer essa escolha. Aqui em São Paulo, nós temos o Protrator, o Proimplemento, que são programas bancados pelo governo, direcionados ao pequeno, que nos permitiram já, por esse especificamente programa Protrator, já vender 5.700 unidades, onde o governo banca e é juro zero para o pequeno produtor. Então, isso nós estamos confiantes nesse programa, o governador Alckmin deseja que esse programa continue e nós vamos continuar a ter atenção a ele. Mas isso tem que casar com uma política nacional e o fortalecimento do Moderfrota vem nesse sentido. Bom, com a recessão econômica do país nos últimos anos, muitos estados estão com dívidas muito grandes e discutindo também formas de aumentar a arrecadação. Uma das discussões aqui no estado de São Paulo é a venda das fazendas de pesquisa. Como que está essa discussão agora? Bem, nós esperamos que avance. Quais são os cuidados que nós temos numa situação em que nós temos um grande patrimônio, são muito numerosos do ponto de vista de propriedade e muito grande do ponto de vista de extensão, aquilo que é o patrimônio imobiliário da Secretaria da Agricultura. Essas áreas que nós solicitamos à Assembleia que ela autorizasse a venda, ela tem dois cuidados que foram aí firmemente mantidos por nós. Primeiro, não tem nenhuma área destinada à pesquisa que está sendo disponibilizada. E segundo, um compromisso do governador, que eu quero cumprimentá-lo por isso e dizer da importância de que todo centavo arrecadado com essa eventual venda será totalmente aplicado nos nossos institutos. Então nós transformamos algo que esteja em desuso, não utilizado, patrimônio público, para que seja mobilizado como um recurso público para fortalecer os nossos institutos.